Ok, pessoal? Então, a gente já descobriu duas coisinhas aqui, não é? A gente já descobriu que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia, não é isso? Menos a temperatura vezes ΔS. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. A gente viu que a variação da energia livre de Gibbs é igual a menos a variação de entropia total vezes a temperatura, não foi isso? E viu agora que a variação da energia livre de Gibbs ela é igual ao trabalho máximo de não expansão. Então, nós demonstramos tudo isso daqui, tá certo? Então, nesse exemplo, ele quer que a gente calcule a variação de energia livre do processo de fusão da água pura, a pressão de 1 atm e a temperatura de A 10 graus Celsius e B 0 graus Celsius. Então, ele quer que a gente fale sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, ele me dá uma temperatura fixa, a minha energia livre, ela trabalha a uma temperatura fixa e me dá, sem grandes problemas, as minhas entalpia, que eu iria utilizar, que é a entalpia de fusão do gelo, né, da água, e a a entropia de fusão, que é 22,0 joules. Então, se as duas são de fusão e eu estou numa temperatura maior do que o zero, então não há modificação de sinal. É diferente daquele meu primeiro exemplo, que eu tinha menos 10 graus Celsius, tá certo? Então, eu precisei utilizar a variação de entalpia de solidificação, que vai ser o inverso da variação de entalpia de fusão. Tá ok? Então, aqui, para a letra A, eu só vou aplicar na minha fórmula, né? Então, qual é a minha fórmula? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Tá certo? Então, ele quer saber qual é a minha variação de energia livre de Gibbs. Então, ΔG é a minha incógnita. ΔH, ele me deu o meu valor, que vai ser 6,0 kJ. Observem sempre as unidades, para que vocês não errem, tá certo? Então, como é que eu faço para nunca errar as unidades? Basta eu observar a unidade da minha outra grandeza, tá certo? Então, no caso aqui, a minha entropia, ela está em joules. Então, ou eu transformo tudo para joules ou tudo para quilojoules, certo? Então, não faz sentido para mim transformar aqui em quilojoules, porque é um valor pequenininho. Então, eu transformo aqui de quilojoules para joules, que é bem simples. Basta fazer o quê? Multiplicar por 10 à terceira. Então, vou ter 6,01 vezes 10 à terceira joules, mol a menos 1, menos a temperatura, que vai ser 10, né? Mas eu não vou utilizar minha temperatura em graus Celsius. Essa é a minha temperatura absoluta, tenho que lembrar disso. Então, é só somar, né? A minha temperatura vai ser igual a 10 mais 273,15. A minha temperatura vai ser igual a 283,15 Kelvin. Então, menos 283,15 Kelvin, vezes a minha variação de entropia, que vai ser o quê? 22,0 Joule Kelvin a menos 1. Ok? Pronto. Então, aqui basta fazer essas continhas. Essas continhas, elas são fáceis de errar pelo seguinte caso, pelos sinais. Então, você tem que observar os seus sinais, tá certo? Então, se aqui a minha variação de entropia está negativa, então vai ficar menos por menos, mas tenho que observar também a minha grandeza aqui. Tem que ficar sempre na mesma grandeza as minhas unidades, tá certo? Então, tem que observar bem isso.
Então, fazendo essa continha, eu tenho que o meu ΔG aqui vai ficar igual a menos 0,22, né? Aproximadamente 0,22 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Ok, pessoal? Então, o que esse meu resultado desse meu cálculo ele me diz? Ele diz que ΔG é menor do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo, né? Então, lembrar, ΔG menor do que zero implica que ΔS é maior do que zero, né? Então, isso daqui implica que ΔS é maior do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo. Ok? Para a letra B, a minha temperatura de 0 graus Celsius, vai acontecer uma coisa interessante, né? Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula, ΔG vai ser igual às mesmas coisas, né? 6,01 vezes 10 a terceira, Joule, mol a menos 1, menos a minha temperatura, que é 0 graus Celsius, então vai ser o quê? 273,15 Kelvin, não é isso? Vezes a minha entropia, que vai ser os 22 Joule Kelvin a menos 1, tá certo? Então, quando você fizer esse cálculozinho aí na sua calculadora, você vai ver que você vai obter um valor interessante. Você vai obter um valor próximo de zero, né? Aproximadamente zero, certo? Porque aqui vai ficar 6,01 menos 6,00 alguma coisinha. Então, o meu valor aqui de ΔG, ele vai dar igual a zero, certo? E isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque nessas condições aqui de temperatura, certo? O meu sistema ele vai estar em equilíbrio. A 0 graus Celsius, a minha água ela está em equilíbrio com o gelo, tá certo? Então, ΔG igual a zero implica dizer que a minha variação de entropia também está igual a zero. Logo, esse meu sistema ele está em equilíbrio. Então, isso faz todo sentido, tá certo? Então, por fim, a gente tem a energia livre de reação, certo? A energia livre de reação, assim como a entalpia livre de reação e a entropia livre de reação, também são valores tabelados. A minha expressão é a seguinte, ó. Variação da energia livre de Gibbs padrão de reação vai ser igual ao somatório do número de mols da minha variação de entalpia padrão de formação dos meus produtos, menos o somatório do número de mols da minha variação de energia livre padrão de formação dos meus reagentes. Certo? Então, essa é a minha expressão. Essas variações aqui de entalpia padrão de formação, eu encontro na minha tabela. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a energia livre padrão de formação, o ΔG padrão de formação, dado em kilojoules, mol a menos 1. Então, isso facilita muito a minha vida, né? Então, vamos finalizar com esse exemplo aqui. Calcule a variação de energia livre para a seguinte reação. Então, tem uma reaçãozinha aqui. Novamente, eu sempre preciso saber se essa minha reação ela está balanceada, né? Eu já consigo observar que ela não está balanceada, né? Porque eu tenho 3 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Então, eu preciso balancear o número de hidrogênios. Então, vou reescrever aqui
essa minha equação primeiramente. Formando monóxido de nitrogênio mais vapor de água, né? Ou água gasosa, certo? Então, como é que eu faço para balancear isso daqui? Eu tenho 3 hidrogênios aqui e 2 aqui. Então, eu vou precisar colocar 6 hidrogêniozinhos aqui, não é isso? 6 vezes 2, eu vou ter 12. E aqui eu vou precisar colocar 4, para ter 4 nitrogênios e 12 hidrogênios. 3 vezes 4, 12. Se eu tenho 4 nitrogênios aqui, eu tenho 4 nitrogênios aqui. E no caso do oxigênio, agora eu tenho 6 mais 4, 10. Aqui eu preciso de 5. Tá certo? 5 ou 2. Então, eu tenho que observar direitinho sempre esse meu balanceamento. Tá certo? Então, para responder agora, basta aplicar na nossa fórmula que a gente viu, não é? Então, a variação de energia livre padrão de reação é igual ao somatório do número de mols da variação de entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório do número de mols da variação da entalpia padrão de formação dos reagentes. Tá certo? Então, o que eu preciso saber aqui são os meus valores. Então, eu já trouxe para a gente aqui os valores. Então, a minha variação de entalpia padrão de formação da amônia, né, NH3, é igual a menos 16,45 quilojoules mol a menos 1. Vou colocar quilojoules por mol, questão do espaço. A minha entalpia padrão de formação do meu gás oxigênio vai ser igual a zero. A minha variação de entalpia padrão de formação do meu NO vai ser igual a 86,55 quilojoules por mol também. Então, observem as unidades. E a variação da energia livre padrão de formação da água vai ser igual a menos 228,57 quilojoules por mol. Ok? Então, é só substituir tudo isso na nossa fórmula. Então, essas continhas são bem bobinhas, mas vocês erram bastante a questão do sinal, tá certo? Então, é bom refazer essas contas, fazer com cuidado as questões da lista de exercício, tá certo? Então, vou colocar tudo aqui, sem colocar as unidades, porque a gente já viu que é quilojoule mol a menos 1. Então, eu vou ter 4 vezes 86,55, que é do meu produto, né? Mais 6 vezes menos, né? Vou colocar o colchetes aqui, vezes menos 228,57, certo? Então, menos da fórmula 4 vezes menos 16,45, tá certo? Mais 5 vezes zero, né? Que é o gás oxigênio. Então, eu faço essas continhas aqui. Então, observo sempre os meus sinais. Aqui, no caso, vai ficar positivo. Menos por menos vai dar mais. Então, esse meu cálculo todinho aí, ele vai dar aproximadamente menos
259,42 quilojoules mol a menos 1. Ok, pessoal? Então, com essa informação, com esse resultado, eu sei que a minha energia livre é menor do que zero, logo o meu processo ele é espontâneo. Ok? Então, ΔG menor do que zero significa que a minha entropia total vai ser maior do que zero, ou seja, o meu processo ele é espontâneo.